A graça e a paz do Senhor Jesus, dando continuidade aos 3 tipos de vida. Já falei aqui do primeiro tipo de vida, que é a vida física, o cuidado que devemos ter com o nosso corpo, né? O corpo que habita dentro dele uma alma e um espírito. E vou falar agora do segundo tipo de vida, que nós temos que também ter o máximo cuidado e dar uma atenção muito grande, que é a nossa vida espiritual. O espírito é o que dá vida ao nosso corpo, à nossa carne. E o nosso corpo para nada se aproveita, porque depois da morte física, para nada se aproveita. E a vida em Cristo é de um nível superior e em nada se assemelha à velha natureza, à velha carne, né, que habita, onde habita o pecado e a perdição. Então, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, e Ele se torna nosso Senhor, nosso Salvador, nosso médico, nosso libertador, ou seja, o nosso tudo que a gente precisa para a nossa vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, versículo 9 e 10, diz o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Uma vida em Cristo nos permite andar no Espírito Santo, no Espírito de Cristo. E esse Espírito ele vai produzir o fruto do Espírito em nós, que é o amor, que é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Quando buscamos pela presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, ele exerce algumas atividades dentro de nós. Ele nos chama cada vez mais para perto de Cristo. Ele nos dirige, nos guia, nos conduz cada vez mais para uma aproximação com o nosso Senhor. E também ele intercede quando não sabemos o que pedir, com gemidos inexprimíveis. E nos santifica também. Então há um processo de santificação, ou seja, toda vez que a gente peca, o pecado, quando vem sobre nossa vida, o Espírito Santo, eu digo sempre, dá aquela luzinha, acende aquela luzinha vermelha. Ei, para um pouquinho aí, você pecou. Então dá tempo da gente se arrepender, nos humilharmos diante de Cristo e Ele com certeza nos perdoa. E também nós temos muitas razões para lutar, por essa vida espiritual. Uma dessas lutas é o fato de pertencermos a Cristo. Então, se somos de Cristo, temos que nos parecer com Ele, temos que ter o Espírito dele dentro de nós. O outro fato é o conflito contra o pecado. Nós temos que estar sempre batalhando, sempre de contra ao pecado. Sabemos que todos nós somos pecadores, todos nós, mesmo sem querer, querendo, já estamos pecando. A gente peca pela nossa natureza carnal. Só que a diferença é quando se busca o Espírito Santo, ele vai, como eu já falei, ele vai dar aquele alerta, a gente vai ficar muito mais sensível ao pecado para que a gente possa nos arrepender. Então, por isso que a gente precisa lutar contra o pecado, mas no momento que ele chega, precisa haver arrependimento. E também temos a consciência das nossas fraquezas. Sabermos nossos pontos fracos também e lutar contra isso, para que em Cristo possamos ser fortes. E o desejo de uma vida melhor. Então, quando a gente tem esse desejo de querer realmente, de fato, termos uma vida melhor diante de Cristo, e a gente tem essa vida, o Cristo nos oferece essa vida melhor. Então, é uma busca, é uma luta diária. Então, depende muito da nossa vida espiritual. E com certeza vamos ter a vitória. Mas que vitória? Para mim, a maior vitória, eu creio que para você também tem que ser, a maior vitória é um dia. De fato, nosso livro está lá escrito no livro da vida e a gente poder encontrar com Cristo. Porque as vitórias que a gente tem nesse plano físico, nessa terra aqui, são passageiras. A gente pode conquistar, mas elas vão se acabar aqui. Mas a grande vitória, de fato, é a vida eterna com Cristo, é estarmos lá na glória, é o nosso nome de fato está escrito no livro da vida que é para todo sempre. É uma vida de glória
também projetada na comunhão com Deus. Então nós também temos isso através do Espírito Santo, essa comunhão, essa vida projetada com Deus. E nos assossega, aliás, nos assegura uma vitória sobre este mundo, sobre a nossa própria carne, sobre o nosso próprio pecado, enfim, sobre o próprio Satanás que vem nos tentar todo dia, tenta ele com tentações para que a gente venha sucumbir, para que a gente venha cair, venha pecar, e a função de Satanás é nos afastar de Deus. Então, diante desse Espírito Santo, diante dessa proteção, dessa projeção, essa comunhão com o nosso Deus, então vai nos levar cada vez mais a distanciar de Satanás, né? Não sucumbirmos nas tentações que Satanás, nos banquetes que ele pode nos oferecer no nosso dia a dia. E essa vida espiritual vai nos proporcionar também grandes trocas. Nós vamos trocar, sabe o quê? Nós vamos trocar a nossa arrogância pela nossa humildade. Nós vamos trocar a nossa tristeza, as nossas lágrimas por alegria através do Espírito Santo de Deus. Vamos trocar a nossa loucura, esses nossos devaneios, essa nossa maneira de ser, talvez descontrolada, pela sabedoria. Vamos ter sabedoria para agir. Vai trocar, né? Vamos trocar as trevas que há em nossa vida pela luz. A luz de Cristo vai resplandecer sobre nossas vidas mais do que nunca. Vamos também trocar a nossa idolatria, seja lá por que for, seja lá o que for que tira, que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, que é uma idolatria por uma adoração espiritual. O desespero, que muitas vezes a gente fica desesperado com qualquer coisa, né? E faz uma tempestade em copo d'água, então esse desespero todo vai ser trocado, sabe por quê? Pela esperança. Vamos a passar a ter mais esperança, confiando em Cristo, né? Almejando, né? A esperança ali firme e forte, né? Nele. E também, o principal, vamos trocar a morte pela vida, vamos ter vida. Vamos trocar a blasfêmia, né? Aqueles palavrões, aquilo que sai da nossa boca, né? Aquelas palavras que não convêm, que não soam bem aos ouvidos do nosso Senhor, do nosso Jesus, por louvor. Nós vamos aprender a louvar a Ele, agradecer o seu santo nome. Também a solidão, né, que é um mal que muita gente sente. Eu estou sozinha, solidão. A gente jamais está sozinha. Quando temos o Espírito Santo, a gente vai trocar a solidão pela comunhão. Porque quem tem a Cristo tem paz. Quem tem Cristo, através do Espírito Santo de Deus, vai sentir, não vai ter vazio, vai se sentir totalmente preenchido. Pela presença desse Espírito Santo, pela presença de Deus em nossa vida. E o último, a escassez. Qualquer tipo de escassez na nossa vida vai ser excluída, vai ser removida e vai entrar a abundância de vida, abundância de alegria, abundância de sabedoria, de entendimento, abundância de um monte de coisa, a abundância de uma vida de fato espiritual com Cristo, né, em Cristo. Então, vale a pena a gente lutar, né, dar atenção, cuidar e preservar de termos uma vida espiritual, para ter essa comunhão com Deus, essa união através do Espírito Santo de Deus, que vai passar a habitar em nós e dominar todo o nosso ser e com certeza nos guiar, nos conduzir, nos transformar por completo a nossa vida numa verdadeira abundância. E com certeza a vontade de Deus vai prevalecer sobre a minha e para a sua vida. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. E que Deus continue nos abençoando.